Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Quando pensamos na oração, nós sempre nos recordamos do fato de que Deus pode responder às nossas orações de 3 maneiras diferentes. Ele pode dizer-nos sim, não e espere. Mas nós sempre desejamos que a resposta de Deus às nossas orações seja sim. Nós sempre queremos que Ele se agrade de nossas orações e diga sim para todas elas. Isso me leva a pensar sobre o nosso relacionamento com Deus. Como temos respondido aos apelos de Deus para conosco? Como temos respondido às propostas de Deus para as nossas vidas? Será que nós também temos respondido a Deus de maneira a agradar ao Senhor? Qual é a resposta que agrada a Deus quando Ele fala conosco e nos desafia ao envolvimento com a sua obra? Eu creio que a resposta que agrada ao coração de Deus ela é simples. E ela pode ser expressa em uma simples frase: Senhor, eis-me aqui. Naquele momento em que Deus estava preparando a libertação do povo de Israel do Egito, Ele comissionou a Moisés para que Moisés fosse o líder do seu povo e para que através dele Israel fosse liberto daquele tempo de opressão, de sofrimento, de escravidão e de dor. Então, um dia, lá no Monte Horebe, Deus se manifestou a Moisés. E olha o que é registrado em Êxodo capítulo 3, verso de número 4. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Lá em Horebe, Deus se manifestou a Moisés numa sarça que ardia e não se consumia. Aquilo era algo tão extraordinário que Moisés se virou para ver aquele fenômeno. E é nesse momento que ele escuta a voz de Deus. E quando Moisés escuta a voz de Deus e ele compreende que é Deus falando com ele, a resposta dele para o Senhor foi: eis-me aqui. Você pode dizer, pode objetar, dizendo que Moisés resistiu a esse chamado de Deus, ele colocou inúmeras barreiras a esse propósito do Senhor. Sim, Moisés era um homem como todos nós, e ele teve dificuldades nesse momento. Mas isso não pode levar-nos a esquecer o fato de que ele voltou-se para o Senhor e disse: Senhor, eis-me aqui. Essa prontidão agrada ao coração de Deus. A Bíblia conta-nos a história da confirmação da vocação do profeta Isaías. E isso é mencionado lá no capítulo 6 de Isaías. A Bíblia diz que naquele ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías teve uma visão de Deus, uma visão extraordinária do Senhor. E olha o que nos é dito no capítulo 6, verso de número 8 de Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavras admiráveis. O profeta, quando ele contemplou a Deus, ele foi tomado de temor. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que precisava ser purificado pelo Senhor. Diz a Bíblia que um anjo tomou uma brasa do altar e tocou nos lábios do profeta, purificando o profeta. E então, naquele momento, o profeta, com a sua vida cheia, com a visão da glória de Deus, o profeta também tendo naquele momento a plena purificação para o seu pecado, ele escuta a voz do Senhor. E o Senhor diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta dele é extraordinária, porque ele diz: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto, envia-me. Eu sempre me admirei muito do fato de que Deus enviou o profeta Isaías, o profeta que tem a mensagem mais bonita de todo o Velho Testamento.
Deus enviou o profeta Isaías para pregar a um povo que resistiria à mensagem dele, que não aceitaria a proposta dele de viver para o Senhor e para a sua glória. E apesar disso, Isaías foi fiel a Deus até o final da sua jornada. Ele disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus o usou, e Deus, através dele, abençoou vidas e alcançou glória para o seu nome. Meu amado, quando nós lemos a história da conversão do apóstolo Paulo, nós encontramos um outro personagem que vai dar essa mesma resposta para Deus: eis-me aqui. Porque naquele momento em que Deus se manifestou ao apóstolo Paulo, Paulo ainda se chamava Saulo, ele tinha ainda um coração endurecido pelo pecado. Naquele momento, Saulo precisava de alguém que lhe esclarecesse sobre tudo aquilo que ocorria na vida dele. Então Deus separou para essa missão um homem chamado Ananias. Olha o que nos é dito sobre esse homem lá no capítulo 9 de Atos. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha esse homem Ananias. É um homem que nós não sabemos muito sobre ele, mas sabemos que naquele momento, quando Deus precisava de alguém que fosse ao encontro do apóstolo Paulo, que orasse pelo apóstolo Paulo, que o ajudasse naquele momento inicial da sua caminhada com Cristo, foi Ananias que Deus chamou. E Ananias, quando ouviu a voz de Deus, deu a mesma resposta para o Senhor. Ele disse: Senhor, eis-me aqui. Ele resiste, ele teme, ele sabe que Paulo é o perseguidor da igreja, mas Deus lhe diz que Paulo será um instrumento usado pelo Senhor para difundir o seu evangelho e para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabendo disso, Ananias vai ao encontro de Paulo, ora em favor dele e abençoa a vida dele. Olha o que nos é dito ainda nesse capítulo 9 do livro de Atos. Fala-nos assim a palavra de Deus: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Meu amado, olhar para a vida desses homens é olhar pessoas que se colocaram à disposição de Deus para servirem ao Senhor. Deus continua procurando pessoas que queiram servi-lo. Quando o Senhor falar contigo, quando Ele despertar no seu coração o desejo de realizar a obra dEle, de trabalhar em algo de modo específico no reino do Senhor, que a sua resposta e a minha resposta seja a mesma desses homens, que possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para que eu seja em tuas mãos um instrumento para abençoar vidas, para alcançar vidas com o Evangelho e para, através do meu serviço, glorificar o teu nome. Que Deus te abençoe, meu amado.